Então, já falamos que a DXN, né, ela tem mais de 15 fábricas no mundo, e fazendo uma pausa nisso, tá? Nessa semana, a Meli já introduziu, né, a nossa líder introduziu que existem alguns tipos de acordos que estão acontecendo a partir, eu acho que desde a compra do terreno que a DXN fez aí na cidade de Araxá, que faz parte, né, da IBA. IBA e o prefeito está muito empenhado nisso. Eu quero fazer um parênteses aqui, né, que os acordos que estão sendo feitos são acordos comerciais, não políticos, tá? Porque normalmente nós temos pessoas inclinadas a partido A, B, C, e a gente é apolítico neste negócio, né? O que a gente vê somente o viés de fazermos negócios, tá? Existem autoridades que são empossadas como presidentes do turno, né? Neste turno temos um presidente, no próximo turno, ou seja, no próximo período, né, dos próximos 4 anos, haverão outros eleitos, e os próximos 4, outros eleitos, né? E o que acontece? A aproximação com qualquer presidente da República, independente, não estamos falando de política, estamos falando de cargo de gestão do país, é muito importante. E teve algumas reuniões entre alguns presidentes, né, principalmente o presidente Donald Trump, o presidente do Brasil também esteve lá na Malásia, né? E aproveitando esse ensejo de estarem visitando a Malásia, também teve uma aproximação da direção da DXN com o presidente, né, em exercício, e outros ministros também, tá? Inclusive, para quem não sabe, nós colocamos lá no grupo, colocamos o link do artigo que fala a respeito deste encontro. Por que este encontro é importante? Porque não somente estava o presidente do país, mas se enterando de esta aproximação e investimento da DXC, né, para o Brasil, né? Mas também estava o Ministério da Agricultura, que é importante para o crescimento do cultivo de café da DXN, de outros produtos que ainda estão a confirmar, né? Eu espero que seja o Ganoderma também, tá? Por que eu espero? E eu espero de uma forma muito mais agora, né? Já tem uma aproximação maior, né? Então, vamos lá, voltando, temos o ministro da Agricultura e temos o ministro de Minas e Energia, que eles estão apoiando o prefeito da cidade de Ibia, com estes tipos de acordos. Por quê? Porque a DXN está investindo muito dinheiro, não somente na aquisição do terreno lá, de 155 hectares, né, para cultivo, não, mas também será construída uma fábrica que vai beneficiar muitos empregos, vai gerar empregos para a cidade. Então, querendo ou não, isso é uma prosperidade para a cidade, né? Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, o prefeito e a sua delegação visitaram as instalações da fábrica em Nixia, tá? Visitaram e lá eles estiveram vendo os cultivos dos produtos. Neste caso, o produto que é a DXN é o número 1 na produção de Ganoderma. Lembra-se disso, tá? A DXN é o número 1 na produção e cultivo de espirulina, e no mundo, tá? No mundo não tem outra empresa. A DXN é o primeiro, e também nos derivados de noni. Nesses três produtos, a DXN é o maior produtor do mundo. Há outros também que tem aloe vera, tem hibisco, tem cafés, temos shiitake, temos juba de leão e outros produtos assim, que fazem parte também do catálogo, tá? Tem cordyceps e uma série de coisas. Mas o mais importante é que o prefeito esteve visitando as fábricas para entender o processo, né? E não foi apenas um dia, não. Foi ver exatamente como que a DXN funciona, as tecnologias da DXN. Ele foi constatar e confirmar como que é produzido o Ganoderma e assim por diante. Então, isso foi muito bom, né? Não somente a aproximação dos diretores com a presidência ou com os ministros,
Mas também o próprio prefeito de Ibiá passou um tempo lá na fábrica, passou um tempo na fazenda de cultivo de ganoderma, né? Então, isso está sendo apresentado como uma proposta para o prefeito, e eu acredito que todas essas ilações possibilitarão, no futuro, também o cultivo de ganoderma no Brasil. Estão compreendendo? Então, isso me enche de esperança, né? Porque a DXN é conhecido mundialmente pelo ganoderma, né? Mas em algumas vigilâncias sanitárias de alguns países, esse produto não está sendo liberado, né? Então, é por isso que comercialmente esperamos que toda essa viabilização tenha resultados. Estamos falando de acordos de interesse comercial, não acordos políticos, ok? Fazendo essa pequena reflexão e trazendo essas informações do que está acontecendo nesta semana passada, aconteceu tudo isso, e o prefeito da Ibiá ficou lá alguns dias ainda, né? Então, isso é importante. Então, estou trazendo essas informações para que vocês percebam que a DXN não está em pé. Inclusive, quem está acompanhando todo esse percurso é o gerente daqui do Brasil, o senhor Ravi. O senhor Ravi Kumar é a pessoa que está fazendo todo esse percurso juntamente com o prefeito de Ibiá, entenderam? Então, aos poucos, eu acredito que as portas vão se abrindo para que a expansão da DXN aqui no Brasil seja muito maior e muito mais próspera, ok? Tá? Então, vamos, por enquanto, a DXN é o quê? É uma empresa que hoje em dia, em suas mais de 15 fábricas espalhadas pelo mundo, Malásia, Índia, China, Marrocos, Bangladesh, Emirados Árabes, México, né? Tem mais de 15 fábricas que estão abastecendo todo o mundo com todos os mais de 520 produtos, tá? Esses 520 produtos todos serão autorizados no Brasil? A gente sabe que não, porque cada país tem uma vigilância sanitária responsável pela saúde populacional. E em cada país, por causa da sua cultura, por causa do seu clima, por causa do tipo de água, por causa do tipo de terra, as bactérias são diferentes, né? Então, cada país, cada cultura tem o seu tipo de consumo de produtos, tá? Então, alguns produtos não são autorizados tendo esse viés das vigilâncias sanitárias. E aqui no Brasil, por enquanto, né, nós temos 36 produtos autorizados. Destes 36 produtos autorizados pela Vigilância Sanitária, hoje nós temos 11 produtos em estoque aqui no Brasil. Não é que vai chegar, não é que a gente, um dia vamos ter, não. Esses produtos já estão no Brasil, temos estoque suficiente para abastecer todo o Brasil, tá bom? Então, e desses produtos vamos falar agora, tá? A DXN é especialista em bebidas, sim, né? Neste caso, estamos falando aqui bebidas. Aqui que chamamos de bebidas? Aos chás. Chás são bebidas aos cafés, né? Tá? Também a DXN é especialista em suplementos, que neste caso, no Brasil, temos espirulina. Em outros lugares, os suplementos, né? Como eu falei de várias matérias-primas, micovita, cordyceps, ganoderma, shiitake, melena de leão, são suplementos também que aos poucos serão trazidos para aqui. O ômega 3, a cúrcuma, por exemplo, farão parte deste grupo aqui, tá bom? E também, claro, tem outros produtos de consumo, como neste caso nós temos a batata doce e óleo de coco. Então, eu coloquei essas 4 categorias, por quê? Para que a gente se concentre melhor. E agora eu vou deixar os microfones para que vocês possam ir respondendo aos questionamentos que eu vou fazer, tá? Quantos de vocês sabem, de tantas vezes que a gente falou, quantos de vocês sabem o que é a Camellia sinensis? Levante a mão e fale, por favor. Não pode a Meli, porque a Meli dá o treinamento, né? Zenóvia, Dorileia, Alírio. Não tem problema se falam equivocadamente. O importante é participar, tá bom? Porque quando a gente participa, a gente começa a aprender também, né? Porque você está participando, está falando, está decorando, né? Então, isso é importante, tá? Então, vamos lá. O que é a Camellia sinensis? O que ela faz? Quem pode falar alguma coisa?
ficou tudo travado. Bom, visto que ninguém fala, Meli, você quer compartilhar alguma coisa? Falar a respeito da camélia sinensis, o que que você se lembra dele? Gente, não podem ficar tímidos, viu? A Priscila, ela já dá testemunho da camélia sinensis, da espirulina, né? Né, Priscila? Já faz. Oi, Ó, oi, bom dia para todos. Tô aqui bem na fronteira com Bolívia, tô aqui na Bolívia, tô na rua, mas vou falar sobre o chitea. É, não tenho assim muita experiência sobre a saúde com chitea, porque eu já passei, já foi desintoxicada, tudo, né? Então, quando eu conheci quando eu conheci o chitea, gostei por causa que para dormir é muito bom, muito bom. E também para lavar o rosto também é muito bom, porque eu faço mascarilhas no rosto com a espirulina, né? Então, e aí eu passo e fiquei mais melhor. Hoje eu estava olhando o meu rosto, eu pensei que era uma mancha, mas não é uma mancha que eu tenho. Clareou minha pele mais. Não era uma mancha que eu tenho, é uma queimadura, né? Acho que quando eu era criança eu queimei e é isso, clareou. Agora dá de ver a mancha, que era uma queimada. E outra também, a parte de digestivo, me ajudou bastante, porque eu já sofria com. Eu já sofri, como é que fala isso? É, intestino preso, né? Me deu hemorroides, é muito difícil falar sobre isso, mas eu tenho que falar, né? Me deu hemorroides, eu já sofri bastante. Agora eu estou vindo da Bolívia porque tem aquela senhora que está com câncer no cólon também, né? Então, eu já passei. Então, é isso que me ajudou bastante também, me ajuda. Eu preciso tomar, mas só que agora não tem o chitea. E para digestivo é muito bom. Para mim, foi muito bom no digestivo. É ótimo. Para dormir também. É isso, tá? Eu não tenho muita mais para dizer do chitea, porque já passou o pior. Posso falar. Perfeito. Obrigado por falar, Rosa, né? A Rosa tem, na verdade, diversos testemunhos, porque ela é uma consumidora dos produtos desde há muito tempo, não apenas, aliás, ela não está apenas consumindo os produtos daqui do Brasil, né? Ela já consome produtos da Bolívia, inclusive teve uma vez que ela me contou que ela não tinha produtos na Bolívia e foram até o Peru para comprar. E aí ela fez uma via crucis interessante para poder chegar lá também, né? Mas, enfim, isso em outro momento estaremos contando. E o que acontece? Vamos lá. Dentre esses produtos, tá? Dentre esses produtos, estamos falando... Você vai liberando as pessoas aí, tá bom, Meli, por gentileza? Você vai... É porque eu mandei mensagem enquanto estávamos ouvindo e as pessoas, eu acho que acordaram e estão entrando agora. O que acontece? Quando a gente fala da Camellia sinensis, tá? Aqui estamos falando do quê? Estamos falando de um chá, né? E a Priscila Rosa, ela citou o quê? Ela citou o Zitea, né? Ela citou este produto aqui, tá? Por que eu estou falando da Camellia sinensis? Porque a Camellia sinensis é um chá e as propriedades, maiores propriedades dela é que ele é um antioxidante, tá? E anti-inflamatório. Tem vitaminas, ajuda na digestão, ajuda a reduzir o colesterol e uma série de fatores. Mas quando você fala da Camellia sinensis, porque que acontece? Se você leva o produto para o cliente, você fala, olha, eu estou te vendendo aqui um chitea, estou te vendendo um lemons, estou te vendendo um oolong, né? É o nome do produto, é o nome, mas isso quer dizer que quer dizer isso, né? Você tem que entender que o produto é o quê? É um chá que é muito bom.
aqui no Brasil, a Camellia sinensis é conhecido como chá preto, ou é conhecido como chá vermelho da Índia. Por quê? Porque a Camellia sinensis, ela tem 3 cores, e cada uma delas conserva as propriedades, ou a coloração é a mais pela região onde é cultivada, ou pelo processamento de secagem, tá? Então, nós temos a marrom, que é a preta, né? Nós temos o vermelho e temos o verde, né? Então, esses produtos, tá? Esses produtos, a base da Camellia sinensis, tem essas propriedades. Qual que é a diferença quando nós vamos apresentar a Camellia sinensis para a pessoa? Vamos apresentar a versão que mais se adapta com o consumo da pessoa. Por exemplo, tem gente que fala assim, eu gosto do meu chazinho de infusão. Eu pego a camomila, coloco lá, depois coloco água, deixa tampadinho, e depois eu tomo. Nossa, me relaxa, entendeu? Não é fervido, tá? Não é fervido, como às vezes a gente faz o chamate, né? Coloca lá e ferve o chamate. É infusão. Então, quem tem essa possibilidade de tomar um chá dessa forma, você vai estar utilizando o quê? A Camellia sinensis em sua versão, né? Para deixar em infusão, que neste caso é o Zitea. O Zitea contém o chá da Camellia sinensis, né, e que tem todas essas propriedades. Agora, por que podemos dizer que ela conserva todas as propriedades da Camellia sinensis? Porque justamente tem um processo, né, de higiene, de o produto ser embalado sem agrotóxicos, o produto ser embalado sem conservantes, sem aromatizantes, sem corantes artificiais, sem aromatizantes artificiais e tudo mais. Então, é um produto de qualidade. E ele está preservando todas as propriedades da Camellia sinensis nesta versão. A única diferença também que vai ajudar no paladar, no consumo, é a ausência de amargor, né, de acidez, ou a ausência de picância. Por quê? Porque a Camellia sinensis, ela tem essa picância. Estou falando da planta, não do nosso produto. A planta, ela tem aquela picância e a planta é amarga, né? Tem gente que fala assim, nossa, eu não gosto de consumir, por exemplo, chimarrão. Alguns gostam, outros não. Por quê? Por causa do amargor. Ou tem gente que fala assim, olha, eu não gosto chá de boldo. Por quê? Porque é amargo, né? Ou, sei lá, enfim, estou trazendo a simplificação. Então, quando a gente fala da Camellia sinensis, ela tem essa propriedade de amargor e de picância, tá? A planta. Mas entendendo isso e havendo a tecnologia para preservar essas qualidades, né, qualidades de antioxidante, qualidades também de anti-inflamatório, né, e preservar as vitaminas e todo o potencial que oferece a Camellia sinensis, e tirar o amargor, o acidez também, é que estes produtos foram passados por um processo de fermentação para retirar isso daí, tá? Para retirar. Por isso que o Zitea, tá? No meu caso, eu tenho reduzido bastante o açúcar, e no meu caso, o Zitea, eu consigo beber ele sem açúcar, tá? Há quem coloque açúcar, há quem queira adicionar um pouco de açúcar, enfim. Mas, normalmente, eu tomo assim. Por quê? Não é picante, não é amargo como os outros chás, né? E ainda tem o benefício completo da Camellia sinensis, ok? Esse chá fermentado também está presente aqui na versão do Lemonce. O que seria o Lemonce, né? O Lemonce tem dias frios aqui no Brasil, né? Principalmente, já passamos por essa temporada, embora em alguns lugares está chovendo, mas no frio a grande maioria das pessoas fica resfriada, alguns agripadas, né? E o que normalmente quando alguém está resfriado, o que eles fazem? Eles tomam um chazinho com limão, né? Chá com limão e canela. Então, qual é a forma mais ágil, né? Hoje em dia que todo mundo procura praticidade. Então, a DXC, né, ela desenvolveu esta Camellia sinensis, né? Está conseguindo liberar, Emelia, as pessoas? Estão entrando aqui. A Camellia sinensis, ela foi Não, não consigo, não estou adicionada. como administradora, desculpa aí. Tá, Me libera. deixa eu ver aqui. Está como organizador.
Vamos lá de novo. Ok. Bom, voltando aqui. Então, a Camellia sinensis aqui no Lemonce, tá? Ele está também fermentado, mas com o sabor de limão. Então, a hora que você preparar esse chá, e não há necessidade, por exemplo, como no caso do Zitea, você vai colocar na infusão, né? Você vai ferver água, vai colocar no pote, vai deixar descansando aí por um tempo, depois vai peneirar e depois vai beber. No caso do Lemonce, não. Por quê? No caso do Lemonce, você vai pegar o sachê, que nós estamos com o sachê de Lemonce aqui, você vai pegar o sachê, você vai abrir, você vai colocar já naquela água quente e vai apenas mexer. Ele já vem com açúcar, tá? Para quem gosta. Tá? Por isso que existem várias versões. Não, eu quero alguma coisa fácil, beleza? Chá, limão, e aí já vem com doce, né? Doce do açúcar da DXN, então pronto. Então tá pronto para beber, ok? Ah, mas poxa, e nos dias de calor? Nos dias de calor também nós precisamos beber uma coisa saudável, pelo menos que traga benefício para o organismo. Então vai o Lemonce, você coloca ele, né? Não precisa ferver água nem nada. Se você quiser colocar gelo, você coloca água com gelo, coloca aí o Lemonce, que é a Camellia sinensis, né? Você coloca lá e somente mexer e você bebe uma bebida tão gostosa, tá? Muito gostosa. Tem gente que prefere no lugar do refrigerante, né? O refrigerante já faz mal de qualquer jeito, né? Então, este produto é muito bom, tá? Então, estamos colocando a Camellia sinensis em outra opção, que seria essa daqui, para tomar como um chá quente ou um chá gelado. É muito bom, tá? Inclusive, a Meli sempre fica falando do filho, né, que ele não vive sem um limãozinho. E temos também a versão que as pessoas querem versatilidade, né? Porque elas querem colocar o chá granulado, não vão conseguir colocar, por exemplo, num shake, né? O Lemonce, sim, mas também eles não querem colocar açúcar, ok? Mas então nós temos o chá da Camellia sinensis na versão em pó. Nós chamamos de oolong, e a Meli já falou muito, inclusive lá no canal do YouTube, nós temos vários vídeos, você coloca lá no YouTube DXN Brasil, você vai ver meu rosto, o rosto da Meli, ou às vezes o rosto da Ana também. Então, você vai ver lá que tem oolong, né? Você vai ver lá o chá oolong, o Camellia sinensis, então você vai ver as propriedades dele em todas as suas características, o porquê ele é mais verde, como que é triturado, quais são as propriedades e tudo mais, tá? Você vai ter diversos vídeos. Eu estou resumindo aqui para te dizer que também este chá, tá? É em pó, a própria Camellia sinensis. Qual que é a diferença destes dois, né? É que este daqui não é 100% fermentado, é semi-fermentado. Mas por que, Herbert? Por quê? Porque quando você usa nessa versatilidade, você quer que esteja acentuado o gosto do chá. Por exemplo, né? Alguém vai fazer um pão e ela não quer fazer apenas um pão, ela quer fazer um pão que traga benefícios no meio quando a pessoa come e ela possa se alimentar com uma coisa que seja um antioxidante, um anti-inflamatório, uma coisa boa para o organismo que ajuda a reduzir, a controlar a digestão e tudo mais, né? E todos os benefícios. Então, as pessoas usam na culinária. Porque eu já vi, inclusive, a minha filha, quando ela era pequena, por exemplo, ela não gostava de alguma coisa, né? Ela não gostava, não sei por que motivo, não gostava de carne, né? Mas ela precisava de carne vermelha. Então, se fazia uma sopa, uma canja, chamam aqui, e não se colocava carne, nós tínhamos que trazer carne moída, para que na carne moída, enquanto ela vai comendo a sopinha dela, ela querendo ou não está comendo a carne, né? Ela não gostava de morder a carne, estão compreendendo? E eu vi outras pessoas também que, por exemplo, né, vamos tomar suco. Ah, mas eu não gosto de suco, não gosto de verduras. E aí alguém que inventa de liquar o couve, né, mistura com limão e tal, faz algumas artes aí, coloca, sei lá, leite condensado para deixar gostoso, e a criança vai e bebe. Ah, tá gostoso. Mas no meio dela tem o quê? Tem, né, o couve, né? Ou seja, de alguma certa forma os pais fazem todas essas ideias para poder nutrir seus filhos, entendeu? Então, o oolong vem com essa ideia, com essa proposta de versatilidade, para que na culinária você está fazendo um shake, né, um suco, poxa, né, coloca esse pozinho lá que vai dar um sabor diferente e estamos colocando um ingrediente nutritivo, né, seja na salada, seja no bolo,
Seja no pão, seja no shake, seja, sei lá, em qualquer receita que você fizer, né? Tá? Então, você pode utilizar isso. Então, isso é importante para que você possa entender as possibilidades, né, e a versatilidade que dá para utilizar. Entenderam? Até aí, entenderam a respeito da Camellia sinensis? Então, quando eu vou pensar em um produto que reduz medidas, um produto que ajuda no emagrecimento, um produto que ajuda a organização da função digestiva, um produto que ajuda a reduzir o colesterol, um produto que ajuda a rejuvenescer a pele, um produto que ajuda na parte cognitiva, que traz relaxamento e que também traz um pouco de, como eu diria, de energia para a pessoa. Então, estamos pensando no quê? Na Camellia sinensis. Qual é a forma que eu vou consumir? Você escolhe. Tá? Você escolhe. Então, essas propostas estão aqui com a Camellia sinensis. Perfeito? Até aí tudo bem, pessoal? Tudo certo? Outro ponto importante aqui, ó, quando a gente fala do quê? Agora vamos outra bebida, é o café. Também nós, por enquanto nós temos essas duas propostas, né? Porque eu sei que estão sendo fabricados 4 versões de cafés que vão encapsulados, né? O Dr. Lin, ele estava dizendo na reunião que tivemos, ele estava dizendo que vai ter 3 categorias, né? De torrado tipo, quase no início de torra, digamos assim, vai ter outro um pouco meio torrado e vai ter outro um torrado um pouco mais forte, né? E segundo os especialistas, né, cada uma dessas fases, o sabor, né, e os benefícios do café são diferentes, né? Então a gente vai ter essas 3 versões, claro, com outros sabores também, né? Então, nós vamos ter algumas versões de cafés também adicionais a esta, mas vamos falar do café em si. O café, ele já tem toda uma propriedade de ser um grão, né, grão seleto, tá? Não é palha, não é casca, não é nada disso, é grão seleto. Qual que é a diferença também que este café da DXC, né, todo o café que você verá ou vê dentro da DXC, né, ele passou por um processo de fermentação. Qual que é o benefício da fermentação? Primeiro, que ajuda na produção de enzimas, e as enzimas são importantes para a nossa digestão, porque ela ajuda na digestão a absorver melhor todos os nutrientes dos alimentos, dos suplementos que você toma. Por isso que sempre recomendamos, toma café, mas também toma junto com a espirulina, ou nesse processo de misturar as duas coisas, ou misturar assim na alimentação diária, né? Café, mais espirulina e tal, e vai ajudar muito mais na absorção dos nutrientes, né, dos alimentos. Então, é muito importante. A fermentação também retira toda a acidez. Nós fizemos uma reunião aqui para empresários na terça-feira, né, por isso que eu estava ausente aqui na live, e nessa reunião eu estava apresentando, né, o café, estava apresentando os produtos da DXN, né, e uma coisa interessante, porque eu estou colocando o café da DXN para degustação desses empresários, né, que estão procurando negócios. E uma coisa interessante é que um deles, tá, ele falou, Herbert, quando tinha 14 anos, eu tomei café e eu desmaiei. Ele falou assim, eu desmaiei. Eu falei, como assim? Eu não posso beber café. Por quê? Porque, para mim, quando ele desce no meu estômago, tem uma queimação, uma inchação que me deixa mal. Teve uma vez que passei tanto mal que eu desmaiei. E ele estava contando esse testemunho lá. E depois, a primeira vez que eu vim aqui para essa reunião com o Herbert, ele me ofereceu café. Eu não bebo, mas eu tomei e eu achei estranho, não me fez nada. O dia todo não me fez nada, né? E aí, na reunião que ele veio, ele falou, Herbert, hoje eu tomei dois copinhos de café, eu tomei 2. Rapaz, não me fez nada. Isso é verdade mesmo, né? Então, nesta outra reunião, eu falei, estava falando do café, e eu falei, olha, o nosso café é fermentado. Ele não agride as paredes do estômago, não tem aquela acidez do outro café, aí você pode tomar sem açúcar e tudo mais. E aí eu falei, né, Enio, né, que é o nosso convidado. E ele falou, né, é verdade, pessoal, deixa eu contar para vocês. E aí ele contou a história, né, de que ele não podia beber. Então todo mundo falou, sério? É verdade. Porque eu falar, o Herbert, né, que está apresentando o café, é meio suspeito, né? Mas quando outra pessoa vai experimentando e tendo esses testemunhos, a pessoa fala assim, poxa, então realmente, quem não bebe café ou não pode beber, ele pode beber agora o café da DXC, né?
não pode ficar sem café, sabe? Né? Então, isso é importante, tá? E temos também a versão, né? Todo mundo, a grande maioria, gosta do café do Black Coffee, né? Do Black Coffee. Por quê? Porque é somente café. Somente café. Café solúvel, só que vem nesse sachê, ó. Aliás, que eu tenho aqui, ó, na minha mesinha aqui. Por quê? Porque faz parte do meu dia a dia. Então, esse café é bom, tá? Agora, nós temos, para quem gosta, assim, já de adoçado e tudo mais, né? Uma mistura deste café, né, com esse açúcar, essa mistura de café com açúcar, para não precisar comprar açúcar adicional. Então, o pessoal já prefere comprar o nosso café 2 em 1. É um café que já vem adoçado, tá? E nas versões que nós teremos ainda no Brasil, virão o café da DXN, fermentado com outras misturas, entenderam? Então, quando a gente fala assim, em outros países, tá? Tem vários cafés, tem 3 em 1, tem 6 em 1, tem 2 em 1, tem white coffee, tem diversos cafés. A matéria-prima desses cafés é a mesma, é café fermentado da DXN com todo o processo de certificação. Agora, qual que você gosta? Eu gosto mais com sabor cappuccino. Não, eu gosto mais com sabor um pouco mais forte, somente café. Não, eu gosto um pouco mais com sabor de chocolate, entenderam? Mas o café e as propriedades do café é o mesmo, tá? Então, nós temos nas bebidas o café. Em questão de suplementos, por agora nós temos a espirulina. É a mesma espirulina. Eu ainda recomendo, embora tenha aquelas objeções que a gente entende e compreende, normalmente, qual que eu consumo? Herbert consome esta espirulina aqui, ó. Estou consumindo por quê? Porque tem mais comprimidos e todo dia eu tomo 5, 7, vai indo, né? O que me facilita, eu pego o pote, coloco lá e mando ver, né? Mas, por experiência, a Meli, né, ela já está sendo consumidora muito mais assídua da espirulina em pó. E a sensação que a gente tem, e isso é comprovado pela quantidade de miligramas que tem nos sachês, praticamente um sachê da caixa corresponde, praticamente, não estou dizendo que é exatamente, praticamente corresponde a toda um potinho de 120, entendeu? É muito eficiente, é muito eficiente. E qual é a diferença? Aqui, a única forma de uso é o quê? Você vai engolir e pronto. Agora, quando você tem a espirulina em pó, você tem uma versatilidade de possibilidades de uso. Você quer ver a sua família nutrida, a sua família, né, suplementada, porque algumas propriedades, por exemplo, tem crianças que não gostam de fígado. A minha filha não come fígado, né? Mas todos os benefícios que precisa do fígado estão na espirulina. Tem gente que não come verduras, né? Não come. Tem pessoas que realmente não comem, né? Não estão acostumados. Então, mas há necessidade das vitaminas, minerais, dos benefícios, né, das verduras. E a espirulina traz esse benefício, sabe? Esse suplemento, né? Então, e assim por diante, tá? Tem gente que não tem uma boa nutrição, então a espirulina é um grande suplemento. Agora, como eu vou colocar esse suplemento para poder colocar na mesa das pessoas, né? Então, porque talvez só o pó, colocar na água e beber, talvez não seja tão gostoso. Então, algumas pessoas têm problema com o paladar. Por isso que a versatilidade, né? Então, eu pego o comprimido, coloco na boca e engulo. Agora, quem não tem essa facilidade ou quer dar uma prioridade melhor, você pode utilizar a espirulina. Eu já vi, né? Fizeram experiência de espirulina no bolo. O bolo do que? Bolo do Hulk, né? Bolo do Hulk. A criançada, bolo do Hulk, vamos lá. Então, comem o bolo do Hulk. Só que eles estão comendo o quê? Estão comendo espirulina no bolo, mas se nutrindo. Ou quando faz um shake, ou um suco. Que suco que é esse? O suco verde do Hulk. Mesma coisa, né? Mas aí colocam um limão, colocam algum outro doce, alguma coisa assim. Mas eles estão colocando um suplemento que ajuda muito. Numa salada, né? Uma salada já comporta mais, inclusive, pelo seu sabor também, né? Parece que tem mais uma equação para o paladar. Então, numa salada aí, poxa, coloca lá. Isso é importante também para o público que é vegano e vegetariano. Por quê? Os vegetarianos não comem carne, os vegetarianos ou veganos não comem nada que tenha origem animal, né? O cálcio do leite, do ovo, etc., etc., que
a espirulina vai suprir no meio da alimentação. Estão compreendendo? Então, nós temos essa versatilidade da espirulina estar aqui em comprimidos e a espirulina estar aqui em pó, que pode ser usado para diversas finalidades na culinária, né? Fazer um bolo, colocar no arroz, um arroz do Hulk, né? Tudo verde, ou colocar na salada, colocar num shake, sei lá. Essa versatilidade é possível com essa espirulina em pó, tá bom? É isso. Agora, temos outros produtos? Sim. Nós temos aqui no Brasil também o óleo de coco, tá? Por que eu coloquei esses dois? Não é que fazem parte do mesmo time, não. É porque aqui nós temos a batata doce. Esta batata doce, ela tem batata doce, tá? Lá nos países asiáticos tem uma terminologia para este tipo de produtos, chamados ulam. O que é ulam? Ulam é o produto cozido ou cru, processado para o consumo direto do consumidor, né? Então, neste caso, esta batata, aliás, por que se faz esse processo de sugerir o consumo cru ou consumo semi-cozido? Por quê? Porque ele conserva as propriedades, sabe, da matéria-prima, né? Ele conserva essas propriedades. Então, por isso que as pessoas que comem muitas frutas ou verduras cruas têm alguns benefícios. Por exemplo, cenoura crua, você já comeu? Muitas das vezes eu peguei cenoura, né, e mastiguei. O iacon, por exemplo, né? O iacon tem gente que cozinha, mas também eu já comi ele cru, e ele é muito bom, né? A batata doce eu nunca comi crua. A batata doce eu normalmente comia sempre cozinhada, né? Cozida, melhor dito, né? Então, e neste caso, né, está a batata doce aqui, né, semi-cozida, em bolinhas, assim, bem pequenas, misturado com mel de abelha, orgânico, não é açúcar, é mel de abelha, você vai sentir o gosto quando você vai comendo. E também tem o quê? Tem óleo de coco. O óleo de coco dentro deste produto daí da batata doce, chamada sweet potato, né? Então, por isso que eu coloquei junto do óleo de coco, porque o óleo de coco ajuda muitos fatores, principalmente na digestão, quando é consumido dentro da culinária, né? Claro que a Meli já nos falou muito do óleo de coco, que é bom para o cabelo, que é bom para a pele, que é bom para a cicatrização, que é bom para a massagem, tem uma versatilidade de usos. Também todas as formas que você vai ter de uso desses produtos estão lá no YouTube, tá? Quando você coloca lá no YouTube DXN Brasil, como já orientei para vocês, você vai ter muitos conteúdos que estão lá disponíveis para que você possa conhecer, tá bom? Dos produtos, conhecer os benefícios, as características, as vantagens que esses produtos têm e assim por diante. Então, tem muita coisa que você vai poder conseguir lá no nosso canal do YouTube, né? Você digita lá DXN Brasil e você vai ter muito conteúdo, tá bom? De todos esses produtos. Hoje estou abraçando todos esses produtos para que vocês possam entender o estoque do Brasil e está disponível para vocês, né? Mas cada um deles, eu dei uma pincelada nas propriedades de cada produto. Mas lá no YouTube você vai ter cada um deles explicados um a um, tá bom? Até aí eu quero deixar os microfones abertos, aliás, está aberto para que você possa fazer a sua pergunta, tá? Aqui a Priscila Rosa falou, ela falou assim, eu amo o Zitea, e também ela falou que ela está consumindo 10 comprimidos de espirulina por dia, né? Parabéns, isso vai ser feito, tá? Eu já falei dos meus testemunhos, né, a respeito dos produtos, que eu consumo espirulina e eu não tenho gripe, né? Desde que comecei a consumir espirulina, não tenho gripe. Eu, todo ano, meu Deus, começava a mudar o tempo, porque vocês perceberam que aqui em São Paulo está mudando drasticamente o tempo. Estamos a 33 graus, aí dia seguinte, máxima vai ser 17, sabe? Então, é complicado. E essa oscilação agredia muito a minha imunidade, né? Então, hoje, não tenho... E eu tinha sinusite, gente, sinusite é ruim. E aí, a única coisa que parava era com Benzetacil, sabe? Né? O problema não é tomar Benzetacil, é tranquilo, mas o problema é que é um processo de colocar antibiótico no organismo muito complicado,
o organismo sofre. Então, eu não tenho sinusites, eu não tenho rinite durante todo este ano, não tive um episódio de gripe, tá? O que você fez, Herbert? A única coisa que eu mudei na minha dieta diária, além de consumir café ou chá, eu coloquei espirulina, né? Espirulina, sim. Chá, às vezes, eu não tomo todo dia, né? Porque aí tem o revezamento, né? E eu sei que a espirulina, para mim, que estou sempre me exercitando de manhã, né, me dá mais energia, mais disposição, a espirulina é muito bom. Então, eu recomendo para quem quer uma vida saudável. Passamos dos 35 anos, né, a gente tem que se suplementar. E o melhor suplemento que até hoje eu estou consumindo é a espirulina. Teremos outros suplementos aqui no Brasil? Teremos. Teremos o ômega 3, teremos o cúrcuma, teremos outros suplementos que aos poucos vão chegando, tá? Mas enquanto os demais não chegam, que são bons também, eu estou consumindo espirulina e para mim está sendo muito bom.